Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula em caráter extraoficial da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús. E como acordado, a gente continua às quintas-feiras a nossa revisão de cálculo, tá bom? Então, deixa eu aproveitar aqui, abrir o livro que a gente está utilizando, abrir o James Stewart na parte que a gente vai revisar hoje, tá bom? Na última aula, a gente viu nas últimas aulas, na verdade, a gente viu em um primeiro momento a regra da cadeia. A gente viu a regra da cadeia com exemplos de aplicação, uma noção intuitiva e logo em seguida, numa aula posterior, a prova da regra da cadeia. E o nosso próximo tópico é derivação implícita, certo? Agora a gente vai utilizar a parte de derivação implícita. A gente vai revisar essa parte de derivada. Antes de iniciar a revisão de fato, eu vou dar uma olhada como a gente se encontra aqui. Duas pessoas assistindo, nenhum comentário. Tá bem. Então vamos começar a parte de derivação implícita, né? Que é o seguinte: às vezes você quer fazer a derivada de uma coisa que não é a coisa principal na equação, beleza? Quando isso acontece, quando você quer fazer a derivada de uma coisa que não é, digamos, o termo isolado de uma equação, você vai aplicar regras de derivação no sentido de derivar a equação e tentar isolar o termo que é do seu interesse, tá bem? Então a gente vai ver isso nessa seção. Na 3.5 a gente vai começar a nossa parte de derivação implícita, né? E aqui ele está dizendo isso, ó. O James Stewart ele começa dizendo isso. Até agora a gente viu derivações de coisas que são, digamos, protagonistas, né? Por exemplo, o y, a gente viu como derivar esse y, e esse y ele está bem determinado por uma igualdade, ou seja, essa igualdade bem aqui, essa equação, ela traz de um lado o y, que é o alvo da nossa derivação, e do outro lado uma fórmula para y em termos de alguma variável. E aí a gente tinha como interesse nas sessões anteriores derivar o y e por conseguinte derivar esse outro lado da equação, beleza? Só que nesse caso o y ele aparece bem explícito aqui, tá bom? Mas e quando não for o caso? Quando o y não for tão explícito? Uma outra forma, né? Y igual a x vezes seno de x. Novamente o y está aqui na dele, bem explícito, definido por uma equação, tá bom? E aí ele dá o caso geral, né? Quando o y é igual a f de x para algum f. Mas existem situações em que o y ele vai ser mais facilmente descrito de uma maneira implícita, né? Às vezes você consegue modelar matematicamente o que você quer representar com um y ou com uma função, e esse modelo matemático que você obtém, ele não traz o y bonitinho, isolado de um lado da equação e do outro lado uma fórmula para o y, né? Por exemplo, isso aqui, essa equaçãozinha, se você quiser derivar o y, admitindo que o y está em termos de x, você não vai ter o y de um lado e a fórmula para o x do outro. Claro, nesse caso, nesse exemplo que é bastante simples, é natural você imaginar que você pode isolar o y antes de fazer a derivada. Então aqui você não necessariamente precisa muito de derivação implícita, né? Isso aqui é mais um exemplo de uma situação em que o y ele aparece. Isso aqui é mais um exemplo de uma situação em que o y aparece na equação, mas não de uma maneira explícita, como ele aparece bem aqui.
tá bem? Na equação de baixo, por outro lado, a gente tem uma situação em que aqui a gente não vai conseguir isolar o y direito, né? A gente não consegue, a princípio, imaginar uma maneira de isolar o y, porque ele aparece elevado ao cubo aqui, e desse lado ele aparece multiplicado por 6x. Para você isolar o y, você teria que ter esses dois caras do mesmo lado e passar dividindo de alguma forma para que um lado ficasse só com y e o outro ficasse com x. Isso não parece ser trivial de fazer, beleza? Como isso não parece ser trivial de fazer, o que a gente vai ter é o seguinte: nesse caso, a gente tem uma forma matemática de representar uma relação entre o x e o y. No entanto, essa forma matemática de representar uma relação entre o x e o y, ela não deixa claro quem é o y em termos do x. Eu não consigo isolar o y aqui. Então aqui necessariamente a gente vai precisar de derivação implícita, tá bom? Claro, aqui ele está dizendo aquela historinha, né? No primeiro caso, a gente não vai precisar de derivação implícita, porque no primeiro caso você consegue isolar o y bonitinho. Beleza, se eu consigo isolar o y bonitinho, eu consigo derivar isso aqui. Tá tranquilo. As formas de derivação que a gente viu até o presente momento, elas funcionam para o caso 1, né? Esse cara, ele vira esse cara, e a gente está preocupado em resolver a derivada desse cara. Beleza? Aí ele até mostra umas figurinhas aqui, né? Aqui é para o mais raiz de 25 menos x ao quadrado, aqui é para o menos, porque se você notar, quando ele resolve o quadrado, né? Quando ele tira o expoente do y, ele fica com mais ou menos raiz no outro lado, né? E aí ele tem essas duas situações que ele precisa considerar. De toda forma, ele não precisa de derivação implícita aqui, tá bom? E aqui, claro, ele tem uma descrição do que seria o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, né? Isso é a descrição de uma circunferência. Isso é a equação de uma circunferência com centro na origem, tá bom? Mas aqui ele já deixa claro, não vai ser muito fácil a gente resolver esse tipo de equação aqui para o y. Isolar o y não é tão simples. Como isolar o y não é tão simples, se a gente estiver interessado na derivada do y, a gente vai ter que fazer a derivada do y na forma que essa equação se encontra, beleza? E ele diz, tá, essa equação ela tem um nome na matemática, eu nunca vi isso, ou se eu vi eu não lembro, mas ela tem esse nome. E ela tem uma figurinha para ela, né? Tá aqui a figura, parece um nozinho feito na origem. O ponto é que, uma vez que você tenha essa equação, você meio que tem uma descrição implícita para a função f de x da equação. Ou dessa curva, né? Essa curva ela é descrita por uma função f de x, só que você não tem uma forma fechada para f de x. A sua f de x, se você trocar o y por f de x, ela vai aparecer assim. E você não vai conseguir isolar esse f de x, né? Se você tentar isolar esse f de x, eu acredito que você não vai ter muito sucesso, ao menos não com métodos triviais, tá bem? Então a gente vai aprender a derivar esse tipo de coisa, a derivar essa f de x, esse tipo de coisa, utilizando uma forma implícita de você saber quem é f de x. Eu não sei exatamente quem é f de x, mas eu sei que f de x deve ter uma definição que satisfaça essa equação, tá bom? Então a gente está preocupado com a derivação dessa equação, tá bem? E uma vez que a gente derive essa equação, a gente vai ter a f' de x participando dessa equação. Com um pouco de sorte, a gente vai estar mais apto a isolar f' de x do que a gente está apto a isolar o f de x, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aí ele diz aquela história, né? A gente não precisa necessariamente resolver a equação para o y a fim de
obter uma fórmula para a derivada do y, tá bom? A gente pode utilizar a derivação implícita e ele vai trazer alguns exemplos de como fazer derivação implícita, né? Lembrando, a ideia de derivação implícita é mais ou menos assim: você não está apto, olha só, você não está apto a isolar o y. Se você estivesse apto a isolar o y, você não precisaria de derivação implícita, você faria derivação normal, tá bom? Mas se você não estiver apto a isolar o y, talvez quando você derivar a equação que descreve o y implicitamente, talvez você esteja apto a isolar o dy dx. Se você estiver apto a isolar o dy dx, uma vez que você derive a equação que descreve o y implicitamente, então você vai obter uma fórmula para a derivada de y, apesar de você não ter uma fórmula explícita para o próprio y, tá bom? Então é aquela história. Talvez você não esteja apto a isolar o y. Será que você vai estar apto a isolar o dy dx? Você só vai saber quando você derivar a equação. Derivou a equação e conseguiu isolar o dy dx? Perfeito, você fez uma derivação implícita. Mas talvez não. Talvez a própria equação que você obtenha ao derivar a equação que descreve o y, talvez ela ainda não seja elementar ou satisfatória para que você consiga isolar o dy dx, tá bom? Então a gente vai ver alguns exemplos de como isso acontece. Por exemplo, no nosso primeiro caso, a gente tem aquela primeira equação que a gente não precisa, né? A gente não precisa de derivação implícita para esse cara, tá bom? Mas ele vai surgir como um exemplo para a gente. Vamos ver aqui como é o exemplo 1. Antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada no chat para ver como é que a gente está andando aqui. A gente tem 3 pessoas assistindo, beleza. Mas nenhum comentário. Então a gente continua andando aqui no chat. A gente continua andando aqui na revisão. No nosso primeiro exemplo, a gente tem no nosso primeiro exemplo a gente tem se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25, então a gente tem que encontrar dy dx, tá bom? Beleza, a gente não precisa de derivação implícita para isso, mas eu acho que deve ser um bom exemplo inicial porque é uma equaçãozinha bem simples. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai derivar os dois lados dela. Se esse lado é igual ao outro lado, então as derivadas desses dois lados também vão ser iguais. Beleza? Então a gente pega essa equaçãozinha bem aqui e a gente está com a derivada nos dois lados. Claro, a derivada nos dois lados vai ser em termos da mesma variável, né? Então aqui você tem uma derivada em termos de x e aqui também você tem uma derivada em termos de x, beleza? Então você tem o seguinte, olha. A derivada de 25 em termos de x, 25 em relação a x é uma constante. Então a derivada de constante para variável é 0. Tá aí. O outro lado, a gente tem que a derivada, veja só, aqui a gente tem que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu estou distribuindo a derivada, beleza? Distribuir a derivada, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Tranquilo. Distribuir a derivada. Agora eu tenho a derivada de x ao quadrado para a variável x. Ora, essa derivada, a derivada de x ao quadrado para a variável x, a gente vai ter 2x, simplesmente. Então aqui a gente já está substituindo por 2x, beleza? Agora, esse outro cara, a gente vai precisar de regra da cadeia para ele. Por quê? Porque você está imaginando a derivada de y ao quadrado em termos de x, só que y ao quadrado é uma função, certo? E y sozinho já é outra função em termos de x. Então a gente vai considerar que a nossa função mais externa é y ao quadrado e a nossa função mais interna é só o y, né? Então como é que a gente faz a regra da cadeia? Bem aqui.
A regra da cadeia a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai primeiro derivar a função mais externa em termos do y, né? Então aqui a gente tem a derivada de y ao quadrado em termos de y, seguido pela derivada da função mais interna, que é a y, em termos de x, tá bom? Nota que y ao quadrado, que é a função mais externa, ela é definida em termos de y. Então a derivada da função mais externa vai ser em y. E a derivada da função mais interna, que é a y, ela vai ser em termos de x. Nota que é justamente esse cara que a gente quer encontrar. É justamente o dy dx que a gente quer encontrar. E no momento em que a gente aplicou a regra da cadeia bem aqui, ele apareceu nessa expressão, tá bom? Mas antes de pegar essa expressão toda, a gente vai se preocupar com essa expressão bem aqui, a derivada de y ao quadrado em termos de y. Veja, se a variável para y ao quadrado é a própria y nessa expressão, então a derivada de y ao quadrado aqui é simplesmente 2y, beleza? A derivada de y ao quadrado é simplesmente 2y. Tudo bem. E dy dx e dy dx é o cara que a gente quer isolar. Tá? A gente não sabe quem é esse cara, mas a gente gostaria de saber quem é esse cara. Então a gente só põe ele aqui. Ele é a nossa incógnita, digamos. A gente quer isolar esse cara. Então a gente consegue transformar essa equação bem aqui nessa equação bem aqui. Esse primeiro termo fazendo a derivada de x ao quadrado em termos de x, e esse segundo termo, por regra da cadeia, fazendo a derivada de y ao quadrado em termos de x, tá bom? Então a gente tem 2x mais dy, quer dizer, 2x mais 2y dy dx igual a zero. Como a gente quer isolar esse cara, a gente vai passar o 2x para o outro lado, sendo menos 2x, e a gente vai passar dividindo por 2y, ou seja, a gente vai ficar com menos 2x sobre 2y, a gente vai ficar com menos x sobre y, beleza? Então a gente consegue resolver a dy dx como sendo menos x sobre y. E aqui você nota que a derivada de y ela é dada em termos da própria y, beleza? Tem a segunda parte. A segunda parte é o seguinte: encontre a equação da reta. Encontre a equação da reta tangente ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 no ponto 34. Ou seja, a reta que é tangente a esse círculo, ela tem um ponto em comum com esse círculo. Nesse caso, a reta tangente a esse círculo, ela vai ter o ponto 34 em comum com esse círculo, beleza? Para a gente caracterizar essa reta, a gente precisa de duas coisas, né? Ou de dois pontos pertencentes a ela, ou de um ponto pertencente a ela e um coeficiente de inclinação. Como a gente já tem um ponto pertencente a ela, a partir da derivada implícita desse cara, a gente vai conseguir o coeficiente de inclinação dessa reta, beleza? Então aqui, basicamente, a gente vai calcular a derivada implícita desse cara no ponto 34. Vamos dar uma olhada. Se você pegar o ponto 34, a gente vai ter que o x é igual a 3 e que o y é igual a 4. Aí nota aqui, a derivada do y em termos de x, ela tá na forma menos x sobre y. Se eu tenho o ponto 34, eu sei que o x é o 3 e eu sei que o y é o 4. Então, apesar disso ser estranho, veja só, apesar de ser estranho você ter a derivada de uma função se definindo em termos da própria função, isso não impede que a gente encontre valores para a derivada baseado em valores para a função, como foi o caso com esse ponto. Apesar da gente ter o ponto 34 e a derivada ser estranha, a derivada da função estar em termos da própria função,
a gente consegue um valor para y e um valor para x, e a gente consegue o valor para a derivada de y no ponto 3,4, que é basicamente menos 3/4, beleza? Ou seja, isso daqui é o coeficiente de inclinação da reta tangente àquela circunferência x² mais y² igual a 25 no ponto 3,4, e portanto a gente tem tudo que é necessário para descrever a equação da reta, né? A gente tem o coeficiente de inclinação bem aqui, o ponto y0 que já foi passado para esse lado e o ponto x0, e esses dois caras vieram daqui. Então, como a gente já tem tudo para esse cara, a gente pode isolar, a gente pode simplificar isso e a gente obtém a equação da reta tangente a esse círculo, a essa circunferência no ponto 3,4, tá bom? Ele vai apresentar uma segunda solução que é baseada em derivação simples. Aqui o que, é que vai acontecer? Esse cara ele vai estar isolando o f de x, né? Ele vai estar fazendo isso aqui e ele vai estar derivando da forma como a gente conhece, baseado nessa coisinha aqui que ele isolou, né? Como ele deixou o y isolado em termos do x, aqui ele não vai fazer por derivação implícita. Ele vai fazer por derivação usual e vai obter a mesma resposta que a gente obteve utilizando derivação implícita, beleza? Eu não vou ficar muito nessa parte dele fazer normal, porque isso a gente já viu várias vezes. O interessante dessa seção é a gente ver a forma de fazer por derivação implícita, né? Aqui ele está dizendo, ó, apesar dele ter definido a derivada em termos da função, se você pega, por exemplo, a y sendo f de x igual a raiz de 25 menos x², que é o que ele obtém quando ele isola, se ele substitui na forma onde tem o y, ele vai encontrar precisamente o resultado que ele obteria se ele tivesse seguido por derivação usual, tá bom? Só que nem sempre vai dar para fazer essa substituição, beleza? Nem sempre você vai conseguir isolar o y e ter um valor para y, tá bom? Aí é que ele faz da outra forma, com o y sendo menos raiz de 25 sobre x². Bom, e agora a gente vai para o segundo exemplo que ele utilizou para abrir a seção, né? Que é aquele exemplo onde a gente não consegue isolar o y, beleza? Nesse caso aqui, a gente não tem uma alternativa para a derivação implícita. A gente não consegue isolar o y. Como a gente não consegue, por maneiras triviais, isolar o y, a gente vai se valer de derivação implícita necessariamente, tá bem? Deixa eu ver como a gente está aqui no chat. A gente tem 5 pessoas assistindo. Uma delas é Yasmin. Não tem comentários no chat, né? Acredito. Nenhum comentário. E bom, a gente segue com mais um exemplo de derivação implícita, beleza? Então vamos lá para o nosso exemplo de derivação implícita, para o nosso segundo exemplo. Aqui a gente não vai conseguir isolar o y, a gente não tem alternativa. Bom, vamos resolver o item A. A gente vai pegar esse cara, tá bom? E a gente vai derivar os dois lados desse cara. Aqui ele já está indo mais rápido, tá bem? Ó? Ele já está indo mais rápido. Ele está derivando em termos de x, tá bom? Ele está derivando em termos de x e o dx dy, e o dy dx ele está chamando de y', tá bom? Como é que ele está fazendo aqui? Se ele vai estar derivando esses dois lados, a gente vai estar fazendo primeiro a derivada desse lado e depois a derivada desse outro lado. Como é a derivada de x ao cubo mais y ao cubo? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então a gente pode se preocupar inicialmente com a derivada de x ao cubo para a variável x. Essa a gente sabe fazer tranquilo. É 3x², tá bom? Agora, quem seria a derivada de y ao cubo para x?
Bom, aqui a gente tem a regra da cadeia, né? Porque o y ele é uma função de x. Ele vai ser a nossa função mais interna. E o y ao cubo é outra função. É uma função com variável y, tá bom? Então a gente faz primeiro a derivada da função mais externa em termos de y. Aí a gente tem aqui 3y ao quadrado, tá bom? A derivada da função mais externa multiplicada pela derivada da função mais interna, multiplicada pela derivada de y. A derivada de y para x a gente está chamando de y', beleza? Então a derivada de y ao cubo, por regra da cadeia, é esse cara bem aqui. Deste outro lado, a gente vai ter a derivada de 6xy. E a gente vai aplicar a regra do produto. A gente vai considerar uma das funções 6x e a outra função a y, beleza? Então, se a gente considerar que 6x é a e y é b, primeiro a gente vai estar fazendo a derivada de b. Então a gente vai estar repetindo 6x e fazendo a derivada de y para o x. E depois a gente vai estar fazendo mais derivada de a vezes b. Tá bom? Então aqui a derivada de 6x é o próprio 6. E o y a gente não está derivando. Tá bom? O nosso objetivo, portanto, passa a ser isolar o y ao quadrado. Ou passa a ser isolar o y'. A gente gostaria de isolar o y', beleza? O que a gente pode fazer aqui? Se você notar, essa equação ela pode ser simplificada porque todos os coeficientes têm 3 como divisor. Como todos os coeficientes têm 3 como divisor, a gente vai estar dividindo tudo por 3. Beleza? Dividimos tudo por 3. Agora que a gente dividiu tudo por 3, a gente vai se preocupar em colocar todos os termos que tem o y' de um lado e todos os outros termos do outro lado. Então a gente vai ficar com esse cara. A gente vai ficar com esse cara bem aqui. Esse cara a gente vai passar para a esquerda. E esse x ao quadrado ele vai ir para a direita, tá bom? Então a gente vai ficar com y ao quadrado y' menos 2xy menos 2xy, que é igual a 2y menos x ao quadrado. A gente está com isso aqui agora. Agora que a gente tem isso, e como o nosso objetivo continua sendo isolar o y', a gente vai pegar esse cara, que tem o y' multiplicando os dois termos, e a gente vai estar colocando o y' em evidência. Então agora a gente vai ficar com y ao quadrado menos 2x dentro do parêntese, né? É como se a gente tivesse desfeito uma distributiva, tá bom? Esse cara que está dentro do parêntese, para isolar o y', a gente só passa ele para o outro lado. Como ele está multiplicando na esquerda, ele passa dividindo na direita. Então esse carinha bem aqui, ele está dividindo na direita. E agora a gente obteve uma forma para dy dx, a gente obteve uma forma para dy dx em termos de x e de y, tá bom? E outra característica, né, que está começando a ficar bastante comum nas nossas derivadas implícitas, é que nem sempre a gente vai conseguir colocar o y' totalmente em termos do x, tá bom? No nosso primeiro exemplo, que a gente não precisava de derivação implícita, aliás, a gente conseguiu trocar esse y por uma fórmula toda em termos de x. A gente não pode ter esperança de fazer isso num cenário em que utilizar derivação implícita é mandatório. Se a princípio eu soubesse uma fórmula para y totalmente em termos de x, eu não precisaria de derivação implícita. No momento em que eu preciso de derivação implícita e eu obtenho algo como isso, eu não posso ter esperança de conseguir trocar esse y por uma coisa bonitinha
em termos de x, tá bom? Como eu não tenho essa esperança, porque a gente está utilizando derivação implícita, então essa vai ser a nossa derivação, essa vai ser a nossa derivada para y, beleza? A derivada para y, ela vai ser definida em termos do próprio y. Então agora a gente vai para o item B. O que é que o item B pede? Ele novamente pede uma reta tangente, né? Ele pede para a gente pegar a tangente para essa equação aqui, para esse lugar geométrico, né? Inclusive você deve estar pegando esse feeling de que derivação implícita tem muito a ver com essas descrições geométricas, porque a gente usa essas equações que não deixam um dos termos isolados, a gente usa para descrever lugares geométricos, né, como círculos, como parábolas e assim por diante. Então é bastante comum você ver o uso de derivação implícita em cenários que envolvam alguma descrição geométrica. Foi o caso da circunferência de raio 5, porque 5 ao quadrado é 25, né? Foi o caso da circunferência de raio 5 e centrada na origem no nosso primeiro exemplo. Aqui está sendo... No segundo exemplo está sendo esse lugar geométrico um tanto exótico, ao menos para mim exótico, que é esse fólium de Descartes. Pois bem, agora a gente vai pegar a mesma ideia. Vamos encontrar a reta tangente a esse lugar geométrico no ponto 3, 3. Então, para pegar uma reta, a gente precisa ou de dois pontos na reta, dois pontos colineares descrevem uma única reta, né? Ou a gente precisa de um ponto e de um coeficiente de inclinação. O ponto a gente já tem. O coeficiente de inclinação para esse cara, para uma reta tangente a esse cara, é definido justamente pela derivada desse cara. A gente não tem uma derivada para esse cara, a gente tem uma derivada implícita para esse cara. É o bastante para a gente. A gente vai pegar a derivada implícita que a gente tem, a gente vai trocar esses valores aqui no x e no y, e a gente vai obter a taxa de inclinação, o coeficiente de inclinação da reta, junto com o ponto tangente a esse lugar geométrico que necessariamente pertence à reta, já que ela tangencia esse lugar geométrico justamente nesse ponto, a gente vai ter uma caracterização para a reta. Então aqui não tem muito segredo, né? A gente pega o ponto 3, 3, que tem x igual a 3 e y igual a 3, a gente pega a fórmula para y', e a gente vai trocar o x por 3 e o y por 3. A gente vai obter isso aqui. Simplificando, a gente obtém menos 1. Pegou a equação da reta. O y0 ele vem do ponto. O x0 ele vem do ponto. E o coeficiente de inclinação vem da aplicação da derivada naquele ponto. Daí você tem aqui o menos 1. E quando você pegar essa forma geral da reta e simplificar, você vai obter uma forma mais sucinta para descrever essa reta, né? X mais y igual a 6. Esse exercício em particular, ele tem um terceiro item. Ele pergunta em quais pontos no primeiro quadrante. Aí veja só, quando ele fala no primeiro quadrante, ele está falando os pontos não negativos, beleza? No plano cartesiano, o primeiro quadrante ele é caracterizado pela interseção dos semiespaços com x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Se você ainda não está habituado com a noção de semiespaço, a gente vai utilizar essa noção quando a gente começar a lidar com os poliedros em programação linear, tá bom? Quando a gente voltar com matemática computacional ou no momento em que a gente atingir esse tema em álgebra linear, você vai estar habituado com a noção de hiperplanos e semi-espaços, beleza? Que vai ser útil para a nossa programação linear em matemática computacional. Mas bem, ele pergunta em quais pontos do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal. Horizontal. Se a gente está pensando numa forma tradicional de plotar um gráfico, né? Essa reta tangente ser horizontal significa que ela é paralela ao eixo x. Se uma reta é paralela ao eixo x, ela não apresenta uma inclinação em relação ao eixo x. Se você sobrepor uma reta paralela ao eixo x e o próprio eixo x,
elas não vão formar um ângulo, ou, se você entender dessa forma, elas vão formar um ângulo de 0 graus. Beleza? Um ângulo de 0 graus é um ângulo que tem 0 radianos, e a tangente de 0, ela é o seno de 0, que é 0 sobre o cosseno de 0, é 0 sobre 1. Ela tem um ângulo de 0 radianos, tem tangente 0. Então, nessa perguntinha que ele faz isso, ele está querendo saber quais pontos não negativos fazem a derivada de y assumir o valor 0, beleza? Ou seja, isso aqui é uma pergunta que envolve basicamente a derivada para certos pontos, tá bom? Mas ele pergunta isso com um viés geométrico. Aí você precisa interpretar esse viés geométrico. Reta tangente horizontal, derivada 0. Pontos no primeiro quadrante, pontos não negativos. Beleza? Então vamos lá para o item C. Tá bem. Então a gente quer as retas com y0, com y' igual a 0. Se você pegar essa fórmula bem aqui, você vai perceber que a parte de baixo ela não importa muito desde que ela seja não nula. Para o y0 ser 0, isso aqui precisa ser 0, tá bom? Isso bem aqui precisa ser 0. Então vamos lá. Ele está fazendo isso, né, aqui no texto. Ele quer os pontos em que o y' é 0. E isso vai acontecer quando o lado de cima, o numerador da fração, for 0, dado que o denominador é diferente de 0. Porque se o denominador for 0 também, 0 sobre 0 não é 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação, beleza? Então aqui a gente vai pegar essa nossa equaçãozinha e a gente vai isolar o y. A gente está isolando o y e está obtendo que y é igual a 1/2 de x ao quadrado. E a gente vai estar trocando o y igual a 1/2 de x ao quadrado pelo y na equação do lugar geométrico. Tranquilo? Esses pontos, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos devagar agora. Os pontos que são interessantes para a gente, todos os pontos que são interessantes para a gente, obedecem essa equação. Dos pontos que são interessantes para a gente está restringindo esses pontos ainda mais. Beleza? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a regrinha que descreve todos os pontos. A gente vai obter uma regra a partir disso aqui. A partir disso aqui, a gente vai obter uma regra que descreve os pontos com derivada 0. E a gente vai pegar essa regrinha que descreve os pontos com derivada 0 e vai colocar aqui dentro para a gente obter uma regrinha para os pontos de nosso interesse com derivada 0. Beleza? Então a gente tem o lugar geométrico. A gente fez um exercíciozinho para descobrir que isso aqui é o que interessa para a gente nos pontos que tem derivada 0, né? Por conta desse cara bem aqui. Beleza? Por conta desse cara bem aqui. E agora a gente isolou o y, baseado nessa regrinha adicional de ter derivada 0. A gente está pegando o lugar geométrico e a gente está trocando o y por 1/2 de x ao quadrado. Tranquilo? E a gente está trocando o y por 1/2 de x ao quadrado. Quando a gente simplificar esse cara aí de cima, a gente vai obter que x à sexta é igual a 16x ao cubo. Aí antes da gente se desesperar, porque tem um x à sexta, a gente vai perceber que na verdade isso não é tão complicado quanto parece. Porque isso aí não é uma equação com grau 6 na variável. Isso é uma equação com grau 3, né? Essa equação é cúbica. Isso aqui é x ao cubo igual a 16, porque a gente vai estar cancelando esse cara. Cancelou esse cara, diminuiu esse coeficiente aqui, a gente vai estar com x ao cubo igual a 16. A gente não admite, olha só, no primeiro quadrante,
Aliás, a definição de quadrante dele tá diferente do que eu estava imaginando. Porque, aparentemente, a minha definição de primeiro quadrante era pontos não negativos. Parece que a definição de primeiro quadrante para ele é pontos positivos, beleza? Ele tá pegando o primeiro quadrante como sendo o conjunto dos pontos com coordenadas positivas. Tudo bem. Então, tranquilo. Como x é diferente de zero, né? Ah, tá. Inclusive ele faz essa observação por isso. Porque uma solução para isso aqui seria ter o x igual a zero. Uma solução para essa equação da forma como ela está seria colocar o x igual a zero. Mas como ele tem que x é diferente de zero no primeiro quadrante, pela definição de primeiro quadrante dele, que são os pontos com coordenadas positivas, ele vai poder simplificar porque ele sabe que x à sexta, na verdade, porque ele sabe que x ao cubo nunca vai ser zero. Então dividir por x ao cubo é sempre dividir por uma coisa diferente de zero. Então ele pode fazer a simplificação e ele vai obter que x ao cubo é igual a 16. Tranquilo. Como ele sabe que x ao cubo é igual a 16, ele vai simplificar x para ser 2 elevado a 4 terços. Agora que ele sabe que x é igual a 2 elevado a 4 terços, ele pode voltar e obter um valor para y, né? Como ele sabe que x é 2 elevado a 4 terços, ele vai obter que y é igual a 1 meio de x elevado, quer dizer, ele vai obter que y é igual a 1 meio de 2 elevado a 4 terços ao quadrado. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando esse 4 terços e está multiplicando pelo ao quadrado. Então ele está obtendo 2 elevado a 8 terços. Quando ele está fazendo 1 meio de 2 elevado a 8 terços, ele está fazendo 2 elevado a 8 terços sobre 2. E isso é uma divisão de potências, uma potência com coeficiente 8 terços e uma potência com coeficiente 1 ou 3 terços. Então ele obtém 2 elevado a 5 terços. Daí ele sabe que a reta tangente no ponto 0, 0, porque 0, 0 é uma solução para isso, né? Ele sabe que a reta tangente no ponto 0, 0 e a reta tangente no ponto 2 elevado a 4 terços, 2 elevado a 5 terços, aí ele pega um valor aproximado para isso, são as retas tangentes a esse lugar geométrico que são paralelas ao eixo x, beleza? Aí ele pega justamente esse lugar geométrico, a parte interessante do lugar geométrico, né? A parte que se encontra no primeiro quadrante, no quadrante dos pontos positivos, ele observa que um dos pontos, né? O ponto x igual a 2 elevado a 4 terços e y igual a 2 elevado a 5 terços. Uma reta tangente a esse ponto seria paralela ao eixo x. E também aqui na origem, né, uma reta tangente ao ponto 0, 0 nessa curva também seria paralela ao eixo x. Aqui a gente tem uma reta tangente paralela ao eixo x, da mesma forma que nesse ponto 0, 0, a reta tangente ao ponto 0, 0 nesse lugar geométrico, ela realmente coincide com o eixo x, tá bom? Então a gente tem descoberto as retas tangentes a esse lugar geométrico. Então a gente tem descoberto as retas tangentes a esse lugar geométrico que são paralelas ao eixo x, beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem algum comentário. Nenhum comentário, a gente tem 7 pessoas assistindo a live agora. Vamos ver quem deu uma curtida. A gente tem a Yasmin, o Ayrton, o Enio e o Daniel, dos que eu sei por terem curtido, tá bom? Aí tem mais algumas pessoas que não vai dar para adivinhar. Mas continuando aqui. Ele fala pra gente que existem fórmulas para as raízes de uma equação cúbica, beleza? E eu não sei onde ele quer chegar com isso.
Tá. Ah, entendi. Ele quer dizer com isso que na verdade a gente nem precisaria tanto. A gente nem precisaria tanto de uma derivação implícita aqui. Se a gente souber as fórmulas. Se a gente souber as fórmulas para as raízes de uma equação cúbica, a gente pode simplificar o y, né? A gente pode simplificar o y, isolar o y e resolver por derivação usual, beleza? É o que ele está dizendo para a gente. Mas acaba que é muito mais complicado você saber as raízes de uma equação cúbica analiticamente, substituí-las e fazer uma derivada usual. Nesse caso, mesmo que você tenha o conhecimento das raízes de uma equação cúbica para isolar o y, ainda assim vai ser mais fácil você utilizar a derivação implícita nesse caso, beleza? É mais fácil utilizar a derivação implícita do que você fazer uma derivação simples numa fórmula como essa, tá bom? Ele só deixa isso claro, mesmo nesse exemplo, onde não é trivial você isolar o y, ainda assim existem formas analíticas de isolar o y e você não necessariamente precisa de derivação implícita, tá bom? Claro, isso se você souber dessas fórmulas e se você estiver disposto a fazer derivação dessas fórmulas, tá bom? A gente vai pegar mais um exemplo de derivação implícita. Agora vai ser algo um pouco mais interessante realmente. A gente vai fazer a derivada da equação seno de x mais y é igual a y ao quadrado cosseno de x. Aqui, se a gente quer encontrar o y', a gente vai fazer a derivada dessa equação, derivar esse lado e igualar com a derivada desse outro lado, beleza? E aqui a gente vai ter duas coisas. Primeira coisa que a gente nota desse lado é a regra da cadeia que vai ser aplicada. Segunda coisa que a gente nota desse outro lado, regrinha do produto, né? Então, vamos continuar. A nossa função mais externa desse lado é a seno. E a nossa função mais interna é x mais y, beleza? Então, como é a derivada do seno de u? A derivada do seno de u é o cosseno de u vezes a derivada de u. O nosso u, no caso, está sendo x mais y. Se a derivada do seno de u é cosseno de u vezes a derivada de u, e o u é x mais y, então a gente vai ter cosseno de u, que é a derivada do seno, né? Onde u é x mais y, multiplicado pela derivada de u. E o nosso u está sendo x mais y. Então a gente vai ter aqui quem é a derivada de x. É 1. Quem é a derivada de y, a gente está chamando ela de y'. É quem a gente quer isolar. Então a gente tem a função mais externa derivada multiplicado pela função mais interna também derivada. Beleza? Pois bem, desse lado aqui a gente tem y ao quadrado cosseno de x, regra do produto. A gente vai primeiro deixar esse cara quieto e fazer a derivada do cosseno, depois o y ao quadrado é derivado e o cosseno fica quieto. Então a gente vai ter aqui, ó. Aliás, deixa eu colocar assim. Aliás, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Ficou até melhor. Sem aquela barrinha. Inclusive eu devia ter feito isso desde a primeira live, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó, deixando o y ao quadrado quieto, derivando o cosseno de x, né, menos seno de x, mais deixando o cosseno quieto e derivando o y ao quadrado. Derivar o y ao quadrado, regra da cadeia. O y é uma função de x e o y ao quadrado é uma função de y. Então, a derivada da função mais externa, y ao quadrado, dá 2y, beleza? Vezes a derivada da função mais interna. A função mais interna é a y. Então, a derivada de y a gente está chamando aqui de y'.
Agora que a gente tem tudo dessa forma, observe o seguinte, o y', ele aparece aqui e ele aparece aqui. Fortuitamente, o y', ele não aparece no argumento das funções trigonométricas, tá? Como o y' ele não aparece no argumento das funções trigonométricas, a gente, por enquanto, não vai utilizar as funções arco seno, arco cosseno e arco tangente, tá bom? Mas eu acho que eventualmente essa seção vai levar a gente a ver as funções de arco, as funções arco trigonométricas. Mas vamos continuar aqui. O nosso y' tá bonitinho, tá fora dos argumentos das funções trigonométricas. Então a gente está bem. Vamos isolar esse cara. Bom, isolando esse cara, a gente tem que os termos que tem o y', eles estão desse lado bem aqui. O que é que vai acontecer? A gente vai colocar o y' em evidência, a gente vai ficar com 2y cosseno de x menos o cosseno de x mais y. O que é que vai acontecer? A gente vai utilizar esse lado esquerdo aqui como numerador. E uma vez que a gente tenha colocado o y' em evidência, o outro termo, que não é o y', né, que ficou em evidência, ele vai passar dividindo o numerador, beleza? Ele vai servir de denominador bem aqui. Então agora a gente tem uma fórmula para y' em termos de x e de y, né? E só enfatizando, se a gente soubesse uma fórmula para y, a gente poderia pegar essa fórmula para y em termos de x e obter uma fórmula para y' totalmente em termos de x. No entanto, se a gente fosse capaz de substituir o y por uma fórmula fechada em x, em primeiro lugar, a gente não precisaria de derivação implícita, tá bom? Então esse foi o nosso exemplo. Vamos ver o próximo exemplo, mas antes de ir para o próximo exemplo, vamos pegar o chat para ver como é que a gente está. Tá, beleza. O Fábio está assistindo, também tem o Davi. E mais o pessoal que eu tinha falado antes. E vamos continuar os nossos exemplos de derivação implícita, beleza? Então vamos pegar aqui agora, a gente vai fazer a derivada segunda, cara. Vamos fazer a derivada segunda e a gente não tem uma forma fechada para y. O que a gente tem é uma equação que relaciona x e y. X à quarta mais y à quarta igual a 16, beleza? Então vamos lá. X à quarta mais y à quarta igual a 16. Mesmo esquema, né? A gente vai derivar o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é fácil, porque é uma constante. Derivada de constante é zero. O lado esquerdo não vai dar muito problema, né? Lembrando que a gente está assumindo que y está em termos de x. Como a gente está assumindo que y é função de x, a derivada vai ser em x, beleza? Então vamos lá. Derivada de x à quarta para x, 4x ao cubo. Derivada de y à quarta, regra da cadeia. Y é a função mais interna e está em termos de x. Y à quarta é a função mais externa e está em termos de y. Então a gente vai fazer a derivada pela regra da cadeia. Derivada de y à quarta em termos de y é 4y ao cubo. Derivada de y vezes, né, vezes a derivada da função mais interna, que é y, em termos de x, vai ser o que a gente está chamando de y'. É quem a gente quer isolar. É a derivada do y em termos de x. É esse carinha bem aqui. Então a regra da cadeia no y à quarta dá isso aqui pra gente. Nosso trabalho agora é isolar o y'. Não parece ser muito difícil, né? O que a gente vai fazer é pegar o y' e isolar. O 4x ao cubo passa para a direita com sinal negativo.
O 4y ao cubo passa dividindo, a gente cancela os 4 e obtém isso aqui. O y' ele é igual a menos x ao cubo sobre y ao cubo. Tranquilo? Tudo bem. Agora que a gente tem uma forma para a primeira derivada, a gente pode obter a segunda derivada. Como é que a gente obtém a segunda derivada? A gente vai derivar a primeira derivada, beleza? Então, o que vai acontecer? A gente vai encontrar o y duas linhas aplicando uma derivada na forma implícita da primeira derivada. A gente vai fazer a derivada de x, a derivada para a variável x, da forma menos x ao cubo sobre y ao cubo. Regra do quociente. Como é que é a regra do quociente? A primeira parte é o quociente multiplicado pela derivada do numerador. A segunda parte é menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador. E a terceira parte é o denominador ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai... inclusive eu acabei de falar basicamente isso, então não vou me repetir aqui. A gente vai ter então y ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos x ao cubo, multiplicado pela derivada de 3 de y ao cubo, né? Derivada de y ao cubo, regra da cadeia, a gente está cansado de ver esse esquema de regra da cadeia, né? É 3y ao quadrado, a derivada da mais externa em termos de y, vezes a derivada da mais interna, a y, em termos de x, que é y', beleza? Então tá aqui, ó. A gente conseguiu, né, a derivada, e a gente vai tentar fazer uma substituição. Ora, a gente sabe que y' é menos x ao cubo sobre y ao cubo. Então a gente não precisa deixar a derivada segunda, veja só. A gente não precisa deixar a derivada segunda em termos de x, y e da derivada primeira. Nesse momento, a derivada segunda ela está em termos de x, y e da derivada primeira. A gente vai trocar a derivada primeira pela forma implícita dela e vai deixar a derivada segunda em termos apenas de x e y. Então a gente vai estar trocando esse cara bem aqui, né? A gente continua aqui com 3x ao quadrado y ao cubo menos, aí a gente vai ter 3x ao cubo y ao quadrado, trocando o y' por menos x ao cubo sobre y ao cubo, tudo isso sobre y sexta. O que vai acontecer? Esse y ao cubo que está dividindo aqui em cima, ele vai passar aqui para baixo, né? E a gente... Peraí, é isso mesmo que está acontecendo? É porque você pode multiplicar... entendi, por conta desse outro y ao cubo aqui também. Não, na verdade eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Ele tem esse y ao cubo bem aqui. Ele tem um sobre y ao cubo bem aqui. Não, ele não está diminuindo o coeficiente. Ele não está diminuindo o cara, não. Ele está aumentando, né? Está indo para y sétima. O que está acontecendo então? Ele tem y ao cubo, aí ele tem y ao cubo. Entendi o que está acontecendo. Ele vai simplificar primeiro. Ele está simplificando primeiro esse y ao quadrado com esse y ao cubo, né? Então nessa parte aqui é como se ele ficasse com um sobre y, beleza? Como nessa parte ele vai ficar com sobre y, ele vai multiplicar em cima por y e embaixo ele vai multiplicar também por y. Então aqui ele vai ficar com y quarto.
esse sobre y que tinha bem aqui, porque ele simplificou esse y quadrado com esse y cubo, some, e como ele multiplicou por y embaixo, esse y a sexta ele vira y a sétima, tá bom? Então aqui ele tem 3, aí ele está colocando 3 em evidência também, ó. Então aqui ele tem 3 x ao quadrado y a quarta, e esse sobre y que tinha sumiu, ele está ficando apenas com x ao cubo vezes o x ao cubo aqui de cima, né? Está ficando com x a sexta, e esse menos está virando mais com esse outro menos bem aqui, beleza? Esse menos e esse menos estão fazendo a coisa virar mais, bem aqui. Então ele colocou 3 em evidência, e a gente tem 3x ao quadrado y a quarta mais x a sexta sobre y a sétima. O que mais que ele faz? Ele coloca o x ao quadrado em evidência. Aí ele fica com isso bem aqui, tá? E o denominador não muda. Ah, tá. E outra coisa que ele sabe, olha só que interessante, ele sabe que x a quarta mais y a quarta é igual a 16. Como ele sabe disso, né, porque os valores para x e y satisfazem isso aqui vai virar 16. Então ele tem no final das contas que isso é 3x ao quadrado 16, vai ficar 3, 16 vai ficar 48, né, ele vai ficar com menos 48 x ao quadrado sobre y a sétima, tá bom? Ele vai acabar ficando com isso aí. Deixa eu ver como é que a gente está no chat. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Nenhum comentário. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, nenhum comentário. Então, vamos continuar. E ele finalmente chegou naquela parte, né? Porque quando você fala de derivação implícita, por vezes vai acontecer da sua derivada, aparecer dentro de um argumento para uma função trigonométrica, beleza? Quando acontece da sua derivada cair dentro de um argumento para função trigonométrica, como é o caso, por exemplo, do seno da derivada, aí você precisaria das funções arco-trigonométricas, né? Ou seja, você precisaria fazer as inversas das trigonométricas simples, beleza? Você precisa das arco-trigonométricas. Então vamos lá. Aliás, eu não sei exatamente se ele vai definir as arco-trigonométricas e vai mostrar uns exemplos disso que eu estou falando, ou se ele vai tirar a definição das arco-trigonométricas por derivação implícita. O que ele fizer eu vou curtir, mas eu acho que eu ia curtir mais a segunda parte. Eu ia curtir mais se ele definisse as arco-trigonométricas por derivação implícita. Vamos ver se vai acontecer, mas eu acho que não. Tá, ele tá pegando aqui que se y é a inversa do seno, então a gente sabe que o seno de y é x. E claro, como o y seria um valor dado pela inversa do seno, né? Aliás, por que ele está colocando essa restrição no y? O seno de y é igual a x. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Ah, tá. Essa restrição aqui é justamente pelo domínio do seno, né? O seno só vai ter valores não repetidos nesse intervalo de menos π sobre 2 radianos, né? Considerando aqueles ângulos negativos que são desenhados no quarto quadrante, e também considerando os ângulos positivos, né? Que são desenhados no primeiro quadrante. Isso é o suficiente para você imaginar todos os ângulos que dão valores distintos para a função seno. Todos os ângulos do segundo quadrante são simétricos a ângulos no primeiro quadrante,
e todos os ângulos no terceiro quadrante são simétricos a ângulos no quarto quadrante, tá? Então ele só precisa se preocupar com o primeiro e com o quarto quadrante para domínio do seno. Beleza. Então tá, eu acho que ele realmente vai chegar nas arco-trigonométricas por derivação implícita. Porque ele tem aqui, ele sabe que se y é a inversa do seno, então ele sabe que o seno de y é igual a x. Tá, então ele pode pegar o seno de y igual a x e derivar o seno de y igual a x. Beleza, derivando o seno de y igual a x, ele vai obter regra da cadeia, né? Aqui, x, derivada de x é 1 simplesmente. A derivada do seno de y por regra da cadeia. Seno é a mais externa e está em termos de y. Então a gente vai ter cosseno de y. Vezes a derivada de y para x, que é dy dx. Então ele obtém isso aqui, tá bom? Ele obtém cosseno y, a mais externa, vezes a derivada da mais interna. Se ele isolar a dy dx, ele vai passar o cosseno dividindo, né? Ele vai ficar com 1 sobre o cosseno de y. E uma coisa que ele observa é o seguinte: em primeiro lugar, para fazer esse domínio para y não ser repetitivo, né, para gente, ele colocou o y para definir ângulos no primeiro e no quarto quadrante. Agora observe o seguinte: se ele põe os ângulos no primeiro e no quarto quadrante, eu acho que eu vou pegar uma figura para mostrar isso. Espera aí. Eu vou pegar uma figura, tá? Acho que vai ficar melhor com a figura isso aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai querer... Tá, eu quero o ciclo trigonométrico. CL... J... Pegar um ciclo trigonométrico aqui. Beleza. Então, eu acho que eu vou até repetir um pouco do que eu estava falando, né? Esse aqui que eu tô, essa parte aqui que eu estou passando o mouse, ela é o primeiro quadrante, tá? Essa aqui é o segundo quadrante, essa aqui é o terceiro quadrante e essa aqui é o quarto quadrante. É o quarto quadrante. Observa que o seno é a projeção dos ângulos no eixo y, tá? O seno vai ser a projeção nesse cara bem aqui que eu estou passando o mouse, tá vendo? O seno é a projeção bem aqui. Então todos os ângulos que levam a valores distintos nessa parte aqui, eles são ângulos do primeiro quadrante, ó, e também são ângulos do quarto quadrante, beleza? O que a gente tem? Os ângulos do primeiro quadrante, eles levam numa certa altura nesse eixo y. Para cada ângulo do primeiro quadrante que leva numa certa altura no eixo y, a gente tem um ângulo que a gente soma mais π sobre 2, tá bom? No primeiro quadrante, ou quer dizer, no segundo quadrante. E esse ângulo, no segundo quadrante, ele também leva na mesma altura no eixo y, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, você pega um ângulo no quarto quadrante, você pega um ângulo negativo, né? Aqui ele está colocando valores positivos, mas você pode imaginar em relação a esse cara vindo para cá, como sendo um ângulo negativo, né? Você está aqui e abre o ângulo assim, então ele é um ângulo negativo, tá? Esses ângulos negativos, eles vão projetar numa certa altura no eixo y, e eles vão ser simétricos a uns ângulos positivos no terceiro quadrante, que vão projetar numa certa altura aqui no eixo y, tá bom? Então, para valores distintos de seno, você não precisa se preocupar com o segundo e com o terceiro quadrante. Você pode pegar valores distintos do seno, considerando ângulos positivos no primeiro quadrante, e o primeiro quadrante vai de 0 até π sobre 2, né? E considerando ângulos negativos no quarto quadrante. Aí aqui a gente vai de 0 até menos π sobre 2, beleza? De 0 até menos π sobre 2. Então vamos voltar lá.
Ah não, antes de mais nada, né? Quando a gente considera só esses ângulos positivos no primeiro quadrante e esses ângulos negativos no quarto quadrante, você vai observar o seguinte: o cosseno é a projeção do ângulo no x, tá bom? Como o cosseno é a projeção do ângulo no x, você vai ver o seguinte: os ângulos do primeiro quadrante, todos eles projetam numa parte não negativa para o cosseno. Todos os ângulos do quarto quadrante, esses ângulos negativos do quarto quadrante, eles vão projetar numa parte positiva ou numa parte não negativa para o cosseno, tá bom? Como esses caras estão projetando numa parte sempre não negativa para o cosseno, agora a gente pode voltar aqui, ó. Ele está pegando, beleza, seno de y igual a x, para a gente não ter valor repetido, a gente pega isso aqui. No momento em que a gente pega isso aqui, a gente observa que o cosseno é sempre não negativo, né? Como a gente estava mostrando ali na figura, o cosseno é sempre não negativo. Como o cosseno de y é maior ou igual a zero, a gente sabe o quê? Primeiro a gente vai... Aliás, como o cosseno de y é sempre maior ou igual a zero no nosso contexto, a gente vai pegar aquela identidade trigonométrica fundamental, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. É basicamente o teorema de Pitágoras no ciclo trigonométrico, né? Vai passar o seno ao quadrado para o outro lado e vai tirar a raiz. Usualmente, quando você tira a raiz, você fica com mais ou menos aqui. Mas com esse argumento aqui, como a gente está pegando seno, argumentos para o seno, de tal forma a não repetir os valores do seno, para esses argumentos que a gente pega, a gente tem o cosseno de y não negativo. Então, nesse caso, a gente não está se preocupando com mais ou menos. A gente está deixando só o mais, beleza? Agora, veja só. O 1 menos o seno do y ao quadrado, como você viu aqui, o seno de y é igual a x, que a gente está considerando que y é a inversa do seno. Então, o seno de y é x, beleza? Ou seja, esse menos seno ao quadrado de y, ele vai ser menos x ao quadrado, substituindo o seno de y por x, tá bom? Então a gente tem que a derivada de y para x vai ser 1 sobre o cosseno de y, beleza? E a gente argumentou que o cosseno de y é raiz de 1 sobre, quer dizer, é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então tá aqui, ó, 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. É a derivada da arco-seno, beleza? Isso aqui, ele ainda não deu esse nome para ela, mas isso aqui é a arco-seno, tá bom? Isso aqui é a derivada da arco-seno. Tranquilo. Vamos fazer agora a derivada da arco-tangente. Aparentemente ele já deu os nomes e eu pulei no texto. Deixa eu só ver onde foi que ele... tá aqui. Realmente, ele já tinha chamado ela de arco-seno, tá? Então ele não vai... Ele não vai exatamente definir a arco-seno aqui. Ele já sabe de alguma seção anterior o que é arco-seno. Ele só está pegando o y sendo a inversa para fazer essa fórmula bem aqui. E ele está tirando a derivada do y, né? Ele está tirando a derivada da arco-seno por derivação implícita. Aí ele está chegando nisso aqui com esse argumento útil para não repetir os valores do seno. Beleza, então ele tem a derivada da arco-seno, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí ele vai fazer a mesma coisa para arco-tangente. O que ele vai fazer para arco-tangente? Ele vai pegar que y vai ser a arco-tangente, então y vai ser a inversa da tangente. Portanto, ele sabe que a tangente de y é a tangente da tangente a menos 1 de x. Ele sabe que a tangente de y é x, né? Aliás, eu não sei se eu deixei isso claro. Quando ele está fazendo daqui para cá, ele está botando a tangente dos dois lados, né? Ele está fazendo tangente de y é igual a tangente da tangente a menos 1 de x. Como a tangente da tangente a menos 1, como a tangente da tangente a menos 1, ou a composição de função com inversa da identidade, aqui ele vai ter a função composta com a inversa dela de x, vai dar o próprio x, né? Vai dar a identidade de x, que é x.
É a mesma coisa que ele fez bem aqui, ó. Y é igual a seno a menos 1 de x. Aí ele vai botar seno dos dois lados. O seno do y é o seno do seno a menos 1 de x. Aí dá o x. Beleza? Aí dá o seno de x. Então, ele vai pegar a tangente de y igual a x para calcular a derivada da arco tangente. E ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a derivada dos dois lados. Tirou a derivada do x é 1. O lado direito é fácil. O lado esquerdo, derivada da tangente de y vai ser regra da cadeia, né? A gente vai ter secante ao quadrado de y é a derivada da mais externa vezes a derivada de y, que é a mais interna. Aí ele vai ter secante ao quadrado de y, a derivada da mais externa, multiplicado pela derivada da mais interna, tá bom? Que é a própria dy dx que a gente quer isolar. Então, isolando o y, o secante ao quadrado passa para o outro lado, beleza? Secante ao quadrado de y, existe uma identidade trigonométrica bem famosa, que é basicamente como se fosse a inversa daquela identidade trigonométrica fundamental, que diz que a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado é igual a 1, tá bom? Existe essa identidade. Então, a partir dessa identidade, a gente sabe que a secante ao quadrado é igual a 1 mais a tangente ao quadrado. Então, a gente tem isto aqui, ó, 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de y. E a gente diz que a tangente de y é x. Então, a tangente ao quadrado de y é x ao quadrado. E ele obtém uma forma para a derivada da arco tangente, beleza? Que é 1 mais x ao quadrado. Quer dizer, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí ele vai dar alguns exemplos. Ele vai dar um único exemplo. Tá, é só um exemplo mesmo. Ele vai dar o exemplo que é... Vamos calcular a derivada de y igual a 1 sobre a arco seno de x. Então vamos lá. A derivada de y, que é igual a 1 sobre arco seno de x, aqui ele não vai nem fazer isso implícita não, ele utilizou implícita para obter a fórmula, né? Como ele utilizou implícita para obter a fórmula, ele vai estar fazendo a derivada de seno a menos 1 de x elevado a menos 1. Aí ele vai estar fazendo regra da cadeia, né, aqui. A função mais externa é u elevado a menos 1. Então ele vai ter menos u elevado a menos 2. O nosso u é seno a menos 1 de x. E agora ele vai fazer a derivada de u. Ele vai fazer a derivada da mais interna, que é a derivada de seno a menos 1 de x. Então ele vai ficar com o menos seno a menos 1 de x elevado a menos 2. Isso vai ser igual a 1 sobre o menos seno a menos 1 de x ao quadrado. Aí está aqui esse cara, né? Multiplicado pela derivada da seno a menos 1 de x, que é esse cara bem aqui. Aí ele está com essa parte aqui, que veio daqui, né? Quando ele tirou esse menos do expoente para colocar como uma fração. E bem aqui, que veio da fórmula para... aqui não. E bem aqui que veio da fórmula para a derivada do arco seno, tá bom? Aí ele ficou com isso bem aqui. E aí ele vai fazer outra, né, que é x vezes arco tangente de raiz de x. É só um pouco mais complicada, mas ele vai estar fazendo regra do produto e depois ele vai estar fazendo regra da cadeia para cá. Não vai ter nada de novo pra gente. Ele só vai estar fazendo regra do produto e regra da cadeia. E ele vai sumarizar as funções. Ele vai sumarizar as derivadas das inversas trigonométricas, né? Ele vai sumarizar as derivadas das arco-trigonométricas. Aí ele vai fazer aqui a derivada da arco-seno, que ele calculou, a derivada da arco-seno, a da arco-cosseno, que é fácil de calcular também, beleza? Inclusive elas são iguais, né? A derivada da... não, elas não são iguais, elas têm um menos como diferença, né?
A derivada da arco-seno, ela é simétrica em relação ao eixo y, em relação a arco-cosseno, tá bom? Aí ele tem a derivada da arco-tangente, que ele calculou. A derivada da arco-cossecante não é tão difícil de calcular, por implícita. A derivada da arco-secante também não é tão difícil. E a derivada da arco-cotangente é simétrica à derivada da arco-tangente em relação ao eixo y, tá bom? Ele encerra a sessão aqui, ele bota alguns exercícios, vários exercícios na verdade, e na próxima sessão a gente vai ter as derivadas de funções logarítmicas. Vamos ver com quanto tempo de live a gente está, e vamos ver como a gente está na live também, né? A gente está com 7 pessoas ao vivo na live. Deixa eu abaixar o volume do meu celular para não ficar confuso. E a gente tá com 1h20 de live. Bom, pessoal, aqui está começando a chover e eu tenho um certo receio de que isso possa atrapalhar o som. Eu acho que não, mas nunca se sabe. Então, e também para não respingar muito no meu computador. A gente vai continuar a nossa revisão com derivadas de logaritmos na próxima quinta-feira, beleza? A live de hoje eu estou encerrando agora. A gente continua na próxima quinta na seção 3.6, que é a derivada de funções logarítmicas, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu gostei do número de pessoas que estão assistindo a live, né? 7 pessoas é um recorde para os nossos últimos números de pessoas assistindo a live, tá bom? Vocês também não tiveram nenhuma dúvida, né? A matéria é muito fácil. A matéria é muito fácil. O Ayrton, ele tá agradecendo. Eu que agradeço a presença de vocês também para a live, né? Isso só faz sentido com vocês aí desse lado, assistindo tudo isso. Olha só, cara. Então, derivada implícita é uma coisa que fica meio confusa, né, Davi? Quando a primeira vez que a gente vê cálculo, derivada implícita é uma coisa meio obscura mesmo. Pode ser. Mas eu tava até comentando ontem e hoje com alguns meninos no Facebook que tem coisas na matemática ou na computação, e computação é muito matemática, né? Tem coisas que você vai ter uma certa dificuldade na primeira vez que você vê, mas você pode revisitar essa coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente revisitou derivada implícita. Quando você está lá no primeiro ou no segundo semestre vendo cálculo, você tem uma cabeça. Quando você está no quinto semestre, você tem outra cabeça, beleza? Então, se você tem dificuldade com algum tópico de computação ou matemática, eu aconselho muito, depois de um certo tempo vendo outras coisas em matemática e computação, que você revisite as coisas que você tenha dificuldade, que você tenha tido dificuldade. Você vai perceber que a maturidade que você obtém, você vai perceber que depois da quarta vez tem outra cabeça, cara. Né, Ayrton? Você também tem mais experiência e mais maturidade. Mas o meu ponto é esse, cara. Se você tem dificuldade com algum tópico, talvez seja só uma questão de maturidade. Você tem que se permitir ver outras coisas, adquirir maturidade por outras perspectivas na computação e na matemática e revisitar as coisas que você tinha dificuldade no começo. Essa é uma boa estratégia que eu aconselho. Eu percebi isso quando eu comecei a fazer o mestrado. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu revisitei muita coisa da graduação que eu não entendia direito. E o formalismo que você obtém no final do curso de computação, ele te ajuda a entender coisas do comecinho do curso de computação. E é uma situação estranha, porque no começo do curso você não tem um arcabouço para obter o formalismo e entender aquelas definições. Então você tem que entendê-las intuitivamente, ou a sua intuição não acompanha e você não entende.
mas no final do curso, com mais experiência, você consegue absorver o formalismo. Então você volta para o começo do curso e você vai conseguir observar certas coisas do começo do curso com uma cabeça mais formal. E é essa mentalidade mais formal que vai te permitir entender certas coisas no comecinho, beleza? Eu deixo essa observação, eu sempre digo isso, revisite coisas com as quais você teve dificuldade no começo, que com uma cabeça mais acostumada com formalismo, talvez essa dificuldade tenha sumido e você nem tenha percebido. Então se permita revisitar tópicos que você tenha visto com alguma dificuldade nas primeiras partes do curso, né? E na verdade isso se aplica a qualquer coisa, informação acadêmica e quiçá como experiência no seu desenvolvimento como pessoa, né? Ou no seu desenvolvimento, ao menos em aprendizado, beleza? Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, agradeço essa interatividade e na próxima terça-feira a gente volta com a nossa revisão de álgebra linear, tá bom? Então, terças-feiras, a partir de 1 da tarde, revisão de álgebra linear. Por enquanto está sendo muito básico, mas a gente vai chegar em álgebra linear, tá bom? E nas quintas-feiras a nossa revisão de cálculo, beleza? Então, eu agradeço a presença de vocês, desejo uma boa tarde a todos e até a nossa aula de álgebra linear na terça-feira. Boa tarde, pessoal.